A gente vai continuar agora falando de segurança com o comandante da Polícia Militar aqui da nossa região, Major Enio. Seja bem-vindo ao estúdio do UP Notícias, Major. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui na Fundação. Obrigada pela sua participação. Bom, a gente viu na reportagem, né, algumas opiniões se confrontam em relação à segurança da nossa cidade. O Moarama, por ficar nessa rota, né, próximo a estados vizinhos, próximo ao país vizinho, que é o Paraguai, é realmente a rota do tráfico? É uma cidade estratégica, por exemplo, para a formação de quadrilhas? É possível, né, exatamente pelo contexto da região aqui, nós estamos próximo à fronteira, com toda essa capacidade do Moarama de agregar, né, se viu a parte importante da matéria, pessoas indo para Moarama, aumentando a população, e isso é muito importante. E é muito importante que essa senhora também tenha se manifestado, sinalizando para o que tem de problema, de risco, de medo. Essa questão do medo tem que ser trabalhada muito amplamente, não é só com a questão policial. Então, isso tudo é muito bem-vindo e a sua pergunta é bem colocada em relação ao contexto regional de Moarama, do que diz respeito ao Moarama. Inclusive, isso indica a preocupação e existe até agora um esforço muito grande aqui das lideranças, das autoridades, para trazer a Polícia Federal para o Moarama exatamente nesta questão. Porque a Polícia Militar, então, está junto nessa campanha? É toda uma estrutura que deve ficar atenta e ser mobilizada para se trabalhar a segurança nas questões amplas, né? Inclusive a população, que é a primeira. E vários outros segmentos, né, da sociedade, como as instituições, a própria mídia tem um poder muito bacana nisso, por isso nós estamos aqui. E aí a comunidade de negócios, as instituições, como eu disse, igrejas e clubes e tudo mais. Agora, a Polícia Militar faz um papel importantíssimo, um papel muito bacana aqui em Moarama, não porque eu estou fardado, mas é exatamente fazendo esse socorro, atendendo essas demandas, verificando as indicações da própria população. Claro que não é tudo, até porque nós não temos capacidade plena de fazer aquele trabalho que toda a população merece. O Estado tem as suas carências e, aliás, não é só na área da educação, mas que se diga de passagem, nós estamos muito otimistas e muito satisfeitos com tudo que está sendo planejado, as metas que estão sendo colocadas na segurança pública e uma grande reestruturação que está acontecendo aí, que está já com algumas coisas para ser desencadeada em breve em relação à aquisição anunciada para o nosso governador de mais de 1000 viaturas nessa semana, de efetivos, armamento e tudo mais. Então é assim, a Polícia Militar como civil, ela faz um papel muito bom aqui em Moarama, claro que precisa mais, e aí, como eu disse, mais a estrutura da Polícia Civil, depois, aliás, da Polícia Federal, vai cuidar dessa questão da fronteira, respondendo a sua pergunta, naquelas questões de competências exclusivas, do tráfico internacional de drogas, de armas e tudo mais, de contrabando, esse caminho, que isso gera os outros crimes. Então, talvez, se nós não sejamos afetados diretamente por um tráfico de internacional de drogas, mas esse, quando faz aqui passagem, ou que Deus o livre tenha uma base aqui, ele gera outros crimes. O tráfico de drogas coloca o usuário numa situação de desespero, onde ele vai fazer o roubo. Às vezes não é uma opção primária dele de fazer o roubo. Ele faz isso por consequência de passar dinheiro ao traficante e tudo mais. Então tem que ser atacado em várias frentes, o crime organizado de uma forma de um todo. Nós estamos fazendo aquilo que é constitucional, a excelência da Polícia Militar é fazer prevenção, e fazemos prevenção modestamente, do jeito que podemos, isso é com muito empenho que fazemos, eu até te digo até com satisfação, porque o nosso papel, a gente se desdobra, os nossos policiais aí do dia a dia. Para você ter uma ideia, o ano passado foram feitas mais de 1000 prisões em Moarama. Esse ano diminuiu muito, nós estamos com um pouco mais de 600 prisões, delas somadas a 89 apreensões de menores que foram flagrados em crimes. Tudo isso é um indicativo, um parâmetro. E eu ainda te relato que esse ano eu verifiquei, nós temos mais de 80 mandados de prisão cumpridos aqui em Moarama. Então, esse serviço que não parece ser assim o carro-chefe da Polícia Militar, uma vez abordando mais presença, ostensividade e a polícia identificando os marginais com mandados pelo excelente trabalho da Justiça e fazendo a prisão, tirando-os de circulação, você inibe, você abala, você cria uma insegurança para os marginais, para aquelas pessoas que, infelizmente, estão aí com mandado de prisão e estão circulando por algum motivo. Então, nós conseguimos diminuir essa folga, vamos dizer assim, dos marginais, fazendo 80 e poucas cumprimentos de mandado de prisão somadas a esses menores, somados a essas prisões todas, junto com mais quase 3.000 notificações de trânsito, que isso também diz respeito a uma abordagem, uma conferência. Então, é um trabalho bastante amplo. E eu fico feliz de ver, porque conforme eu te disse que a segurança tem um contexto amplo e complexo e diz respeito a todos nós,
você na mídia, aquela senhora falando, as pessoas precisam se manifestar, exigir, até porque todos têm o seu direito. E então, nós podemos ajudar determinado bairro, determinada rua, determinado ponto de droga, mas dificilmente nós vamos identificar sozinhos, vamos conseguir ver as prioridades. Então isso a população tem que fazer mesmo, é importante. E falou muito bem o Rômulo, né, dizendo que é importante que chegue a informação. Nós Que não denunciem, né? nós estamos preocupados. Aliás, o 181 é anônimo. Nós não queremos saber de onde vem, não precisamos, não devemos nos preocupar com uma vítima, temos que ir atrás do marginal. Agora você comentou do bairro novamente, comandante, e antigamente a gente ouvia muito falar aqui em Umuarama que existiam conflitos entre bairros, né? Um bairro, uma facção criminosa, não sei se a gente pode dizer dessa forma, com outra de outro bairro, né? Hoje isso a gente pode considerar que diminuiu, a gente foi em alguns bairros que eram considerados dessa forma e que a gente viu na reportagem mesmo, né? Que eles se sentem tranquilos, né? Pessoas novas em Umuarama que muitas vezes nem tinha conhecimento dessas brigas, né? Então, como que foi o trabalho, né, para cair esse número, né? Você mesmo que falava anteriormente que os números estão melhorando. Certo, isso depende de um tempo, de um trabalho contínuo, né? Isso deve, como eu disse, com toda essa estruturação vai melhorando. Agora é importante que você veja essa história de quadrilha ou alguém que queira marcar território. Isso aí tem uma coisa muito de contexto nacional, de mídia, né? Infelizmente a mídia também passa essas coisas que não são positivas para cidades menores como a nossa. Isso atrai? Não atrai, cria-se essas possibilidades das pessoas divulgarem, quererem fazer moda igual fazem nas cidades grandes, né? O marginal querer marcar território e tudo mais. Se isso existe, que seja muito discreto, que não é uma coisa que comprometa. E te digo que eu estou aqui há quase 4 anos em Umuarama, realmente. Umuarama não porque é mérito do comandante hoje ou dessa equipe, é que estava com mais dificuldade antes, hoje tem uma companhia, tem uma estrutura nova, está funcionando melhor. Então, nós tínhamos alguns problemas, eu me lembro até que teve um confronto outro dia com uma equipe policial, onde faleceu um sargento e tudo mais. Então, essas coisas foram eliminadas por conta de árduos enfrentamentos, foi difícil essa missão. Para nós não termos dificuldade de nenhuma viatura e em nenhum lugar de Umuarama, nós não temos restrição de patrulhar, de seguir, de abordar, de atender ninguém. Polícia Militar se impôs em por relação qualquer a isso. medo. Então, nós não temos essa dificuldade. Que Deus o livre. Se nós tivermos essa notícia, se numa viatura não chega, vai 2, vai 3, vai 4, nós traremos aqui quantos for necessário para fazer a devida manutenção da ordem pública. Isso para nós isso é base. Nós temos que ter, porque o cidadão que está em todo lugar da cidade, em todo canto, ele tem que ter o serviço chegando na sua residência, na sua casa. Que Deus o livre, nós precisamos fazer socorro em qualquer lugar. Então, que ninguém faça essa loucura de desafiar a polícia e dizer que não vai entrar, não vai passar. E já isso, na história está contado isso. Eu mesmo me lembro de denúncia aqui em Umuarama, que em determinado bairro, uma viatura isolada não entraria, que se entrasse não saía, e foram mais longe, pagavam recompensa por quantos tiros levasse a viatura, com a coisa toda. Graças a Deus, isso é um trabalho árduo, você sabe que foi difícil para nós. Nós tivemos, inclusive, aí, enfrentamentos à mão armada, e é duro, é lamentável isso, porque tivemos baixa, né, de muitos aí, mas infelizmente isso é um passado, a gente quer lutar muito para que isso não retome, que nunca aconteça, isso é terrível. A pior parte não é a polícia não ir num bairro, é a população não ter a presença da polícia, saber que tem risco de precisar a polícia não chegar, é como uma rua que não entra uma ambulância, como é que você vai socorrer alguém? Então isso aí é passado, se Deus o livre tivermos essa notícia, é compromisso de todos nós em Umuarama, uma cidade de mais de 100 mil, de grande progresso, que se coloque com as devidas precauções e de respeito que tem as instituições e que convoque principalmente a mídia, que denuncie, que nós temos essa obrigação. Se nós não resolver na Polícia Militar, vamos chamar quem consiga resolver, seja Polícia Federal, seja um conjunto de polícias, seja a própria Justiça, colocando aí novos parâmetros para a gente trabalhar, porque você sabe que nós cumprimos a Constituição, nós temos que ser exemplo na Constituição, então não podemos também fazer do nosso modo, fazer enfrentamentos descabidos, temos que fazer tudo com o resguardo da lei. Por isso que nós estamos à disposição para o diálogo e para as devidas convocações. Tá certo, comandante. Agora, para a gente finalizar, você falou desses falecimentos, não tem como a gente não citar os homicídios, que é o crime, é o extremo, né, do crime, e que é uma coisa muito difícil de ser precavida, não é, comandante? Então, como que pode, né, não chegar a essa situação extrema? Está perfeita a sua análise. Inclusive, é lamentável, a gente não poderia fazer comparativos, né, porque se fôssemos comparar, São Paulo tem a média
tem a metade da média dos homicídios no Brasil, em tese. Então, você vê, é o contrário que fala-se hoje, né, por conta da repercussão de outra situação. Então, aqui em Umuarama, nós tivemos no ano passado um X de homicídio. Esse ano, como eu te disse, esses números são relativos. Esse ano nós estamos aí com 9, que é a metade do ano passado, mas isso não nos conforta, porque você falou certinho. O homicídio é o fim de qualquer possibilidade. Já não teve tudo, em tese, nada conseguiu segurar. O homicídio é a falência de qualquer sistema. Então, quando isso ocorre, é terrível para a segurança pública, quando o crime organizado ou o marginal, quando alguém que deveria estar preso na condicional mata alguém, quando um menor, como aquele aqui em Umuarama, que matou e declarou tranquilamente na televisão, friamente, inconsequente, friamente, imaturamente, quer dizer, ele é menor para a lei, menor para tudo. Porque ele matou alguém de maneira muito cruel, muito covarde, e para ele aquilo era uma situação normal. Então existe toda uma culpa, que não é só de alguém, quando isso acontece. Se tem um menor com um comportamento desse numa sociedade tão evoluída como a nossa, todos nós, em tese, somos culpados. Aí eu lamento e me coloco meia-culpa, nós na Polícia Militar, quando tivemos aí vários homicídios esse ano, daqueles que são resultado, como eu te dizia, da falência do policiamento, do sistema de modo geral, né, porque combinou que alguém matasse alguém, seja esse alguém porque deveria estar preso, porque nós deveríamos prender, ou porque deveria estar preso, porque a justiça não deveria ter dado, dentro da Constituição, da ampla defesa contraditória, dentro de todas as prerrogativas da lei, uma segunda chance para ele, porque ele saiu e foi matar. Então, você vê que temos todos culpa. Agora, também te pergunto, quando nós tivemos vários crimes passionais aqui em Umuarama esse ano, que são homicídios, vários, inclusive os últimos 3, se eu me lembro, foram passionais. Aí eu não posso te responder, infelizmente, você vê que isso está no ser humano, na sociedade, desde o princípio. Infelizmente, nós não podemos fazer tudo. Fora da força. As pessoas vão lá, casam, fazem promessas, têm filhos e depois fazem o que fazem. Às vezes o próprio marido e mulher, às vezes o familiar, às vezes o patrão com o empregado, e vice-versa. Às vezes o sócio com o sócio, às vezes o vizinho com o vizinho. Quer dizer, essa questão é muito ampla, não é só para um policial refletir. Temos que, toda a sociedade, refletir sobre isso. Conjunto. Por quê? Porque tanta informação, tanta evolução e as pessoas continuam chegando ao extremo. É muito complexo, isso é uma questão particular do autor que cometeu o homicídio e é uma questão social, de todo um contexto, todos temos culpa. Por alguma maneira, até te diria que se a televisão desse ênfase para um suicídio, provavelmente teríamos mais suicídio, só para você ter a noção do que eu quero dizer. E, então, é relativo, tudo isso é muito relativo. Foram poucos esse ano, graças a Deus, bem pouco, mas olha, menos da metade da média nacional. A média nacional, infelizmente, no Brasil é de 23 mortes por 100 mil. Nós temos 100 mil, logo temos menos da metade, com 9. Que é muito. Se tivesse um homicídio em respeito à família, às vítimas, respeito ao sistema, na meia-culpa que todos temos, eu lamentaria por um. Tá certo, comandante. Muito obrigada pela sua participação.